A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Edmilson. Estou aqui para deixar um pequeno testemunho. Fui pastor da Igreja Mundial por 5 anos, onde eu tomava conta de algumas igrejas. E quero declarar para você que está me ouvindo nessa tarde, como que funciona a administração financeira da Igreja Mundial do Poder de Deus, que muitos se acham, esse é o último ministério, é a última porta aberta, não existe outro, porque vê milagres, vê sinais de prodígios e maravilha, mas a minha Bíblia relata que até o diabo vai fazer cair fogo do céu para enganar até os escolhidos de Deus. Quer saber como funciona a administração financeira da Igreja Mundial? Como que os pastores são tratados, como que eu era tratado, como que os pastores são tratados pelos superiores, pelos bispos, pelo apóstolo Valdemiro Santiago. Por exemplo, se você estiver numa igreja e a tua igreja estiver dando 20 mil reais o mês da igreja, e quando for no outro mês, se ela der 19.500, você já é humilhado, você já é rebaixado, porque a tua igreja, o mês da tua igreja, ela não pode cair. Participava de reuniões na sede, e quando eu chegava na sede de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para prestar conta, o tema da reunião, 5 horas, confinado dentro de uma sala, e o tema da reunião é lucros financeiros. Dentro de 5 anos que eu fiquei na Igreja Mundial, eu nunca participei de uma reunião e os bispos vieram me perguntar quantas almas eu tinha batizado. Nunca vieram me perguntar quantas almas tinha aceitado Jesus. Nunca vieram me perguntar quantas almas tinham se reconciliado. Não, mas o tema era: quanto está dando a tua igreja? Olhava no relatório, e se não batesse com o resumo que estava nos relatórios deles, o pastor era humilhado, era chamado de endemoniado, porque os lucros financeiros não estavam satisfazendo. Um dia estava numa reunião com o bispo Emerson e ele falou: irmãos, não é para pedir muito, não é para estimular muito o valor para a igreja, mas é para rapar tudo. A última rapa do tacho é para rapar. Outro dia estava numa reunião com o bispo Emerson e os outros demais pastores, aonde ele também disse: irmão, você está preocupado com santidade? O que adianta tu viver em santidade, mas não ter o que eu tenho, não ter o carro que eu tenho, a caminhoneta que eu tenho, não ter o sapato que eu tenho, não ter a roupa que eu tenho? Tudo bem, quando tu morrer tu vai para o céu, mas irmão, Adão e Eva não pecou? Peca também. Eu sei que no nosso meio tem pastor homem sexual, no nosso meio tem pastor que faz troca de casal, no nosso meio tem pastor ladrão, no nosso meio tem pastor perturbado, mas só que ele manda para a sede. Eu não importo com o que ele faz. E tu, com a tua santidade, o teu mês não passa de 5 mil, não passa de 10 mil. Irmão, 5 mil reais para mim não é igreja. Assim dizia o bispo Emerson: 5 reais para mim, a minha avó arruma com a bengala numa esquina. Então o tema deles é dinheiro, é vender livro, é vender toalhinha, é vender meia, é vender chapéu, é vender artesanatos de martelinho, tijolinho, é vender rosa. Meu Deus, tenha misericórdia. E milhares de pessoas se deixam se enganar por essas práticas, aonde a Bíblia relata: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu tenho uma palavra para você que participa dessas práticas, desses atos com esses pastores, que se encontram no livro de Isaías 56:11. Livro de Isaías 56:11, a palavra de Deus diz assim: e estes são cães golosos, não se podem fartar. Eles são golosos,
que nada o compreendem. Todos eles se juntam para o seu próprio caminho, cada um para a sua ganância. Cada um deles, cães golosos. Aqui Isaías estava se referindo aos pastores da época. E hoje não é diferente, meu amado, minha amada. Não tem um culto que não tem um voto, não tem um envelope. Não tem um culto que não tem que ter um propósito. Não tem um culto que você não tem que ofertar, que tem que arrancar, que tem que dar dinheiro. Porque Deus, estamos vivendo o evangelho do homem. E fique esperto. Porque, pastor, tem diferença? Tem muita diferença. Existe o evangelho do homem e o evangelho de Cristo. O evangelho do homem é aquele que Deus vai fazer, que Deus vai mudar, que Deus vai enriquecer, que Deus vai transformar, que Deus vai... Queira Deus ou não queira. Mas o evangelho de Cristo é diferente. O evangelho de Cristo é aquele que não renunciar pai, mãe, irmão, irmã, pelo amor do meu nome não é digno de mim. Aquele que não renunciar a si mesmo e pegue a sua cruz e me siga não é digno de mim. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Este é o evangelho de Cristo. Paulo vivia o evangelho de Jesus Cristo. Porque Paulo dizia nas suas cartas: eu não vivo mais para mim mesmo, mas Cristo vive em mim. Paulo dizia nas suas cartas: eu não faço mais a minha vontade, mas faço a vontade daquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o evangelho de Cristo. É o evangelho de costume, é o evangelho de doutrina. Cadê as doutrinas? É só vaidade. Em nome de Jesus, eu agradeço. Fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.